tendo em vista que até deliberar alguns projetos de interesse do município e do executivo, fizemos na sala dos funcionários, na sala administrativa, para que recebesse projeto e não perdesse prazos. Então, está de parabéns, Vossa Excelência, por ter tomado essa atitude de consultar os 13 vereadores, e, neste caso, como se diz, único, de abrir uma exceção para que delibere aí o veto, que é indiferente entre o veto e o parecer. Vamos ver agora a votação, o que vai decidir se vai aprovar ou rejeitar é a votação, e nós vamos ver agora. Eu voto peço que votem contrário ao veto. Tá, então, nenhum vereador querendo fazer uso... Eu peço a palavra. Com a palavra o vereador Rodrigo da Imobiliária. Se o parágrafo 3º do artigo 12 for vetado hoje, o cerne do projeto é que a composição do conselho se extingue. O projeto fica inoperante. Acaba que fica um projeto inócuo, sem fundamento, que o fundamento do projeto é esse conselho paritário. Caso o veto seja mantido, não haverá regra de composição para o colegiado. Olha que interessante. O prefeito simplesmente vetou por vetar. Essa é a conclusão que eu cheguei. Essa norma não é um veículo de fixação de norma de caráter cogente. De forma alguma. Ela pode ser feita tanto pelo executivo quanto pelo legislativo. Isso é fato. Já imaginaram, Vossas Excelências, se o prefeito decidisse não colocar um projeto desse, quem perderia seria o município? Fosse só de autoria dele? Não. Por isso que essa matéria, reitero, é de caráter do executivo e legislativo. Portanto, só peço uma coisa: saibam da responsabilidade do veto. Tive uma conversa essa semana sobre isso com o vereador professor Giovanni. E, mais uma vez, pode ser que aconteça um equívoco aqui nessa casa, como aconteceu no passado. E, com certeza, eu vou publicar esse equívoco, se caso acontecer. Enfim, sou pela rejeição do veto, por se tratar um veto inconstitucional e que prejudica a população de Mairinque. O prefeito está prejudicando a população de Mairinque. Atendendo às exigências da Lei Federal número 11.445 de 2007 e do Decreto 7.217 de 2010, o prazo para instituição em 31 de dezembro de 2014 desse Conselho. Pelo que, se não atendido, o município fica impedido, repito, impedido de buscar financiamentos para a área de saneamento básico, junto a órgãos do governo federal. Conforme foi feita a discussão sobre saneamento básico aqui no passado, como os vereadores têm tanto carinho para que se não cometa erros, por que vetar, então? Se os vereadores tomaram um ponto de vista de que não é bom vedar a cobrança da tarifa de esgoto, porque vai prejudicar a população, porque talvez alguns vereadores votariam a favor desse veto que prejudica a população diretamente. O projeto de lei atende às exigências da legislação no que diz respeito à paridade de representação entre o poder público e a sociedade. A divisão do município em 8 regiões permitirá que toda a população seja contemplada no acesso a informações sobre o saneamento básico. Então, fica aqui as minhas considerações. Eu entendo que Vossas Excelências devam rejeitar o veto,
porque o veto prejudica a população. Vivemos numa época, lembro Vossas Excelências, de extrema seca. Vivemos uma época de que não tem estação de tratamento de esgoto na cidade de Mairim, que o esgoto não é tratado. E com certeza, votando favorável a esse veto, perderemos mais ainda com isso. Porque com certeza não conseguiremos caminhar em direção ao futuro melhor. Retrocederemos. Então, fica aqui as minhas considerações, cada um tem a sua consciência, cada um vota do jeito que quiser, só que, se caso esse veto prosperar, o Legislativo, juntamente com o prefeito, estará contribuindo para a piora do município de Mairim, no que diz respeito à questão de saneamento básico. Fica aqui as minhas considerações, e peço que seja rejeitado o veto do prefeito. Continue a discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passe em votação. Peço que o secretário faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Beto do Juarez. Rejeito o veto. Vereador Vitório Júnior. Rejeito. Vereador Robertinho Yerck. Rejeito. Vereador Rodrigo da Imobiliária. Rejeito o veto. Vereador Professor Giovanni. Aprovo. Vereador Teixeira da Comloco. Aprovo. Vereador Elinho Moreto. Rejeito. Vereador Alexandre Peixinho. Rejeito. Vereadora Professora Selma. Aprovo. Vereadora Deia. Aprovo. Vereador Kiyoshi Irakawa. Rejeito. Vereador Abner Segura. Aprovo. Vereador Biula. Aprovo. Então o veto foi rejeitado com 7 votos contra 6. Eu peço justificativa de voto. Justificativo de voto, vereador. Ao contrário do que foi dito, acatar o veto não prejudicaria, porque o Executivo ele pode regulamentar, como várias regulamentações já foram feitas. Eu votei muito claramente acatando o veto, porque eu entendo que é totalmente inconstitucional, como foi colocado. Cabe ao Executivo essa iniciativa dos conselhos dos colegiados. Foi assim feito em inúmeros municípios brasileiros, desde a aprovação da lei federal. E esse colegiado que se coloca, ele é quem vai dizer sobre as questões de saneamento. Ele vai ser... A sociedade civil vai estar lá, e a sociedade civil vai falar se pode cobrar tarifa de água, se não pode, como pode, se pode fazer isso, vai ficar para o colegiado. Assim como o Conselho de Cultura, que infelizmente não passou aqui, o Conselho do Idoso que passou, o Conselho do Fundeb que passou, sempre de iniciativa do prefeito. Então, fica aí com esse vício, o vício da inconstitucionalidade. Justificativa de voto, senhor presidente. Justificativo de voto, vereador Alexandre Peixinho. Eu fico admirado quando fala desde quando foi aprovado essa lei pelo governo federal, pelo PT, que quer fazer conselho e quer dominar. Por isso, votei tranquilamente contra o veto. Que eu não preciso de exemplo de municípios como São Roque, que contratou uma empresa de energia que está dominando o estado inteiro, se não for o país. Que fiz meu requerimento, estarei denunciando o Ministério Público. Por isso, votei contra o veto, para dar um basta nesse grande esquema que o PT quer deixar, porque vai perder as próximas eleições. E eles querem ficar com os conselhos, atrapalhando, que é o que faz o sindicalista do PT, o militante do PT. E até o último momento, tenta convencer que está acompanhando uma lei federal, mas que foi o presidente do Partido dos Trabalhadores que fez. Eu admiro
muito a vontade de tentar enganar a população. Mas não, aqui em Mairinque não cola. A turma está já sabendo o que tem que fazer aqui. Por isso, não dá para aceitar. E votei tranquilamente para acabar com esses conselhos viciados em dar parecer. Como tem um projeto nessa casa aqui. Tem um projeto nessa casa que foi dado parecer, querem tramitar, e a gente vai discutir aqui no momento oportuno, que eu vou mostrar o conselho e vou mostrar quem é o presidente do conselho. Que o projeto contra o nepotismo botou para fora da prefeitura. No momento oportuno. É só isso, senhor presidente. Votei tranquilamente contra o veto, porque o prefeito não é o dono da verdade. Justificativa de voto, senhor. Justificativa de voto, vereador. No projeto que anteriormente foi enviado ao prefeito, depois foi substituído por este, o colegiado de controle social seria tratado como se fosse um órgão subordinado apenas ao prefeito. Aonde ele, eu quero esse, eu quero esse, eu quero... Nós alteramos o projeto de forma que tornou o projeto imparcial, totalmente imparcial. O prefeito não vai ter poder, como foi aprovado, sobre o conselho. Exatamente. O conselho, ele tem que ser um órgão independente do executivo e do legislativo para ele poder operar. Agora, se você começar a colocar seus subordinados para trabalhar no conselho, aí fica difícil. Aí fica difícil. Infelizmente, veio desta forma, nós corrigimos o projeto, e graças a Deus o veto não prosperou, porque senão Mairinque estaria atrasado nos prazos, não de prazo de regimento, nos prazos que concernem a lei federal. Com certeza nós perderíamos muito. Então, agradeço a vossas excelências que acompanharam o voto contrário ao veto, que prejudicaria a cidade. Fica aqui a minha justificativa de voto. Peço que o secretário dê prosseguimento à sessão. Projeto de lei número 8/2015-L, autor vereador Rodrigo da Imobiliária. Assunto: altera a lei municipal número 3071/2013, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública de entidades que menciona e dá outras providências. Em discussão, o projeto de lei número 8/2015-L. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passa em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Está aprovado o projeto. Projeto de lei número 04/2015-L, vereador Rodrigo da Imobiliária. Assunto: denomina via pública que especifica Avenida Teodoro Simão Yerck, via pública que se inicia na estrada do Brasil-Japão. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Quero justificar minha ausência na votação, que eu fui precisar de ir ao banheiro. Não, peço que registre a presença do vereador. Não, mas ele votou. Altura do número... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Já que Vossa Excelência assim concordou, vamos refazer a votação. Que é isso? Ele votou. Ele votou. Votou? Ficou registrado como voto. Vereador, ele votou, vereador. Ele saiu depois da votação. Tá. Acho que... Peço que o secretário dê prosseguimento à sessão. Número 1030 e segue até o bairro Jardim Vitória e dá outras providências. Juntamente com a emenda número 5.